quê? Por que tu não dá um truque em vez dessa? Eu preciso falar mais alguma coisa. Dia feriado, pipoca. Depois de milênios, como pipoca agridoce. Moletom, pipoca, coquinha gelada. É o combo da perfeição. Mine's in 5 minutes. Eu ganhei esse ovo da minha irmã e eu tentei fazer um ovo de Páscoa e deu tudo errado. Eu tô muito chocada que ela conseguiu fazer e ficou um arraso. Não sei que chocolate tua irmã usou na casca, mas é muito bom. Eu tô gravando o João comendo, gente, porque eu tô muito cheia de chocolate hoje. Olha isso. Dá pra minha irmã vender ovo de Páscoa já. Mountain laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden. Golden, golden things. Gold hair, gold rings, gold leaves, gold anything, golden. I'll follow only golden, golden, golden things. Eu tô tentando voltar pra rotina de comer saudável. Pós-Páscoa, eu comi muito chocolate, meu ovo e vou tomar meu pró. Me contem aqui se vocês também comeram muito chocolate. Que preguiça! Tive que ficar uma semana sem fazer academia por causa da tatuagem na perna. Até poderia fazer superior, braço, mas eu não quis fazer. E agora eu tô tentando voltar, mas hoje, pós-feriado, tá triste a coisa. Tô indo meio que na força da obrigação. Quilhoá, tudo bom?
acordei, queria mudar minha vida. Entre meio-dia, 1 da tarde, 2, eu decidi que eu ia estudar alguma coisa de design. São coisas que eu posso aplicar aqui no vídeo, coisas visuais, seja de letras, seja de enquadramento. São coisas que eu gosto, que eu posso aplicar em qualquer coisa na minha vida, até na decoração. Uma dica pra ti: se tu gosta de coisas esteticamente bonitas, estuda os princípios do design, assim como eu. Acho que é bem legal, porque tu pode aplicar em qualquer coisa da tua vida. Queimado. Um palmito e queijo. Tu usou queijo Minas? Sim. Eu dei uma pausa do meu trabalho agora. Hoje eu fiz uma coisa que eu tava procrastinando há muito tempo, e era fazer um plano de saúde pra mim. Tenho muitas espinhas na minha bochecha. Provavelmente isso é alguma disfunção hormonal. Tenho essas espinhas há 2 anos. 2 anos que eu não vou fazer uma consulta médica, que eu não tinha plano de saúde, porque mesmo pagando consultas particulares, tu tem que fazer exames, e os exames, alguns são muito caros. Eu já cheguei a pagar 1.000 e pouco em um exame de sangue. Eu fui priorizando outras coisas, outros problemas de saúde que eu tava tendo também. Eu aprendi 2 coisas sobre isso que talvez te ajude. Como eu sou uma pessoa branca, eu tinha falta de vitamina D. Eu não gosto de praia, também não pego sol se não for pra alguma ocasião que eu esteja pegando sol sem querer. Por exemplo, vou ir no parque e ocasionalmente peguei um sol indo no parque. Se não for nessas ocasiões, eu realmente não saio pra rua pra pegar sol. A vitamina D, ela é muito importante. A ginecologista pediu pra eu tomar a vitamina D de 10.000 UIs toda semana pro resto da minha vida. E a deficiência de vitamina D, eu tava com 11, e o certo é tu ter 50, 100. E isso tava me causando problemas intestinais, mais espinhas do que eu já tô, imunidade lá no chão. Vejam se a vitamina de vocês tá boa. Outra coisa que eu não sabia e que talvez te ajudar é que eu descobri hoje: pessoas PJ que tem MEI ou ME conseguem fazer plano de saúde. Por exemplo, a Unimed, o plano máximo deles seria uns R$1.000 para pessoa física. PJ, tu pode fazer um plano para tua empresa, tu vai pagar menos da metade. Eu tô muito chocada com isso, porque eu nunca achei que eu teria um plano completo por menos da metade de R$1.000. Tu nunca sabe, vai ter um dia que tu vai acordar bem mal, tu vai estar desmaiando, o corpo vai resolver desfalecer em algum momento. Tu precisa ter um plano de saúde na tua vida adulta, um plano de saúde junto com a tua família. No caso, eu não tenho, fiz por mim mesma. Tomem água. Quando se trata de saúde, seja mental, física, eu sempre deixo de lado, sempre vou procrastinando. Tava naquele momento, eu só iria pro hospital se eu tivesse passando muito, muito mal. O meu maior ponto é que eu preciso aprender a me cuidar melhor. A gente precisa se priorizar. Se a nossa saúde não estiver bem, não tem qualidade de vida. Priorizem a saúde de vocês. E eu também vou tentar priorizar a minha de agora em diante. Bom. Vovinho.
Já que vocês me pediram, eu vou gravar e mostrar um pouquinho pra vocês cada um dos meus gatos. Pra quem não sabe ou recém tá chegando aqui no canal, eu tenho 5 gatos. Eu vou atrair eles com 2 coisas que eles gostam muito. A escovinha, o trulli deles, que é o Churu, que é o Churu que todo mundo conhece, mas é de outra marca, se chama Trulli. Olha só. Vou pegar o Trulli na mão que os gatinhos sobem em mim, né? Então, gente, esse é o Netuno. Ele tem 8 anos, quase 9. Ele é o meu primeiro gato. Ele foi adotado. Todos os meus gatos aqui em casa foram adotados. Sou contra comprar pet em geral. Adotei ele. Eu não entendia nada de gato. Eu só queria um gato porque eu nunca pude ter um gato na minha vida. E foi no momento que minha mãe estava vulnerável. Ela deixou eu adotar um gato. E eu ainda morava com ela. Eu tinha uns 17, 18 anos. Não. Eu não sei que idade eu tinha, mas eu tinha entre 18 e 20 anos. Eu tenho 26 anos atualmente. Péssima de contas. É adotado pelo Instagram. Ele é um sagrado da Birmânia. Eu só fui descobrir depois de muitos anos, que ele era de raça. Porque ele tem as patinhas toda branquinha de luvinha, as 4 patinhas. Vou falar uma curiosidade sobre o Netuno. Ele é meio banguelo. Ele teve que tirar todos os dentes de trás. Foram 9 dentes. É um quase senhor meio banguelo. Tenho um carinho especial pra ele, porque ele é muito carinhoso comigo também. A segunda gata é a Vênus. Essa laranjinha aqui, que eu não sei se tá dando pra ver. O meu sonho, depois de ter tido um gato, que primeiro meu sonho era ter um gato, eu consegui um gato. O meu segundo sonho era ter um gato laranja. A Vênus não gosta de colo. Tem 6 anos, adotei ela quando eu já tava morando sozinho junto com o João. Mas eu descobri que a Vênus é uma gata rara. Por que rara? É raro ter fêmeas totalmente laranja. Curiosidade sobre a Vênus é que ela ama ser escovada, ela ama tapinha na bundinha. Ela adora ir no colo das pessoas que vêm aqui em casa, e ela é a gatinha mais gordinha aqui de casa. Terceiro lugar, vem essa gatinha branquinha que é a Cora. Eu adotei a Cora na OLX. Vocês acreditam nisso? Uma publicação de uma mulher falando que queria doar rápido porque o marido dela não tava gostando da gata. Ela era a coisa mais fofinha. Ela ainda é a coisa mais fofinha. Mas ela é uma gatinha diferente. Ela é a única que usa coleira. Ela também gosta de tapinha no bumbum. Tem algumas restrições alimentares. Ela tem 3, quase 4 anos. Ela é uma gatinha muito amorosa. Ela adora ficar assim no nosso colo. Ela pede colo antes de dormir todos os dias. Ela ama esse trulli aqui. Ela gosta desse trulli e de comer ração. Nada mais. Quarto lugar, vem esse quiluinho aqui. Também gosta de tapinha no bumbum. Tem 1 ano, ele foi resgatado, ele tava desnutrido, com diarreia, ele tava muito, muito mal. Ele realmente foi resgatado, precisando, assim, sabe? Porque eu acho que se a gente não tivesse adotado ele, ele teria... Que Lua foi o primeiro gato a ter tudo de melhor na vida dele. Os meus outros gatos, eles foram evoluindo junto com a gente na vida. Se deixar, ele come uns 10 trullis por dia. Lua é o único gato, assim, que parece que entende a gente. Ele olha dentro do teu olho e me morde quando ele tá com fome. Gosta de pegar as coisas com a boca e me trazer igual cachorro. Ele é um querido. O quinto gatinho, o Gongon. Esse gatinho que foi adotado do Afogato Café, aqui da minha cidade, que acabou fechando, inclusive. Ele vivia num espaço embaixo de uma cafeteria, assim, no outro andar. E as pessoas podiam pagar pra entrar lá e fazer carinho nos gatos e adotar os gatos. E eu vi ele pelo Instagram. Eu mandei pra minha amiga. Falei, nossa, amiga, olha que bonitinho essa pelagem. Esse gato vai ser muito diferente. E pelagens assim, principalmente mais escurinhas, quando é tigrado, eles se chamam Smoked Cats. Que é um gato smoke que tem a pelagem branca por trás, no pelo, assim, e preta por cima, e ainda é tigrada. Eu vi ele e eu me apaixonei na hora, mas eu pensei, poxa, eu já tenho 4 gatos, eu não posso adotar mais um, né? Aí eu fui lá no dia com ela, porque ela tava decidida a adotar um gato, lá pra ver o Gon. Acabou gostando de outro gatinho, que é muito igual ao Killua. E eu fiquei com tanta dó desse bichinho aqui. Ele tava magrão, tava precisando ser adotado, gente. Quando ele veio pra nossa casa, ele se mostrou outro gatinho. Ele é muito agitado, ele é muito brincalhão. Acho que ele é mais arteiro do que qualquer um aqui que eu já adotei. Além disso, ele é amoroso. Vocês estão vendo que ele tá no meu colo aqui há um tempão.
Uma curiosidade sobre o Gon é que ele pula de lugares muito alto e ele parece ser aqueles gatos que não tem medo de nada. Preciso te falar a idade dele, mas ele tem meio ano de vida, ele tem 6 meses recentemente. Mais uma curiosidade, o nome do Killua e do Gon é de uma referência de anime que a gente gosta muito, de Hunter x Hunter. E no anime eles são melhores amigos. E o Gon e o Killua viraram melhores amigos aqui em casa em poucos dias. Eles são totalmente grudados. Espero que vocês tenham gostado de conhecer meus 5 gatinhos. Eu também tenho uma conta lá no TikTok. Dou algumas dicas de que eu aprendi na vida tendo gatos. E agora eu vou ter que dar o trule pra eles, senão eu seria a pior humana do mundo. Eu achei com gosto de picolé de morango. Compraria de novo? Não. Foi por pura curiosidade. É bem docinho. É bom pra quem não gosta de tomar água.
mas gostaria de tomar uma água com saborzinho. Nota 2. Às vezes eu me esqueço que eu não preciso fazer grandes planos para aproveitar o final de semana. Sempre é sobre sair, viajar e fazer mil coisas. E eu vejo muito valor em simplesmente a gente desacelerar. E o que mais me faz desacelerar é aproveitar os pequenos momentos. Tomar um café da manhã fazendo carinho nos meus gatos, tomar um café da manhã e dar uma olhada assim na janela, na rua. Também gosto muito, assim, de relaxar de manhã e tomar um café e sentir o cheiro do café. Estar presente naquele momento, sabe? Pra mim, esses pequenos momentos é o que me recarrega a ficar com energia de começar uma semana, de fazer exercício físico. Também faz parte não estar 100% bem. E faz parte também reconhecer que nem todos os dias tu vai 100%. Às vezes a gente tem 20%, 50% para dar de si no trabalho, na vida, durante a semana. Tá tudo bem. E uma das coisas que mais tem sido importantes, assim, para mim, de fazer esses vídeos para vocês, tá sendo como se fosse uma cura para mim mesma, de eu conseguir ver, assim, o cronograma da minha semana, de coisas que eu achei legal, de coisas que eu fiz, assim, que eu nem lembro, às vezes tu faz tão no automático, por exemplo, tomar um café, que tu não lembra de apreciar o café. Os meus vídeos estão sendo como se fosse uma caixinha, assim, que eu guarde meus momentos especiais. Essas pequenas coisas, seja durante a semana, seja final de semana, mas estar presente aqui, parece que eu tô me encontrando de verdade nas pequenas coisas que antes estavam muito automáticas assim pra mim. Então, nesse final de semana, eu te desejo isso, tempo pra ti, pra o que te faz bem, pra desacelerar, pra estar presente no aqui e no agora, simplesmente existir sem culpa nenhuma de não fazer nada. Se tu não quiser fazer nada, não faz. Se a tua casa tá desarrumada e tu não quiser arrumar, não arruma. Simplesmente existir e não se preocupar com nada. A gente merece demais isso. Principalmente as mulheres que sempre aprenderam a fazer várias coisas, limpar a casa, lavar roupa e etc. O que a gente mais merece é descansar e não fazer nada. Pelo menos um dia. Só um dia pra ti. Desejo um bom final de semana pra vocês. E até o próximo vlog.